e vamos embora. Pessoal, então nós falamos aqui um pouco da denunciação, da denúncia espontânea. Eu estou com denunciação na minha cabeça direto, não sei porquê, desculpa. Denúncia espontânea. E aí, vamos falar um pouco da representação para fins penais, tá ok? Muito bem. Para a gente dialogar a questão da representação para fins fiscal para fins penais, a gente tem que entender quais seriam esses crimes que seriam objeto de representação, porque em cima disso a gente entende a lógica do direito penal tributário. Bom, primeiro do seu exame de crimes, nós temos aqui três conjuntos de crimes que são objetos de representação fiscal para fins penais. Então, a representação fiscal para fins penais vai abarcar, pessoal, três grupos de crimes. Os crimes contra a ordem tributária, os crimes contra a previdência social e os crimes de contrabando ou de descaminho. Esse último aí, pessoal, vai ser nossa última aula, tá? Vai ser a última aula. Bom, os crimes contra a ordem tributária que a gente está aqui examinando, nós temos que entender que envolve a dos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 1990. Os crimes contra a Previdência Social envolvem o dos artigos 168A e 337A do Código Penal. E os crimes... gente, desculpa. Não, tá certo. E no que tange aos crimes de contrabando e descaminho, artigo 334 e 334A do Código Penal. Bom, professor, mas tem outros crimes que também são praticados, né, contra a ordem tributária. Sim, há outros crimes, são crimes comuns, que são praticados contra a ordem tributária, mas eles não são crimes próprios, próprios tributários. Repito, existem crimes que são praticados, que não são crimes tributários, que impactam na ordem tributária. Um exemplo disso é a reprodução de documentos falsos. Então, o indivíduo ele pode elaborar um documento de natureza falsa, né, uma falsialidade do documento e se beneficiar a nível fiscal. Mas existem tipos próprios no âmbito tributário. Outro tema importante que será examinado é o estelionato praticado para beneficiar na Previdência Social. São crimes que não são típicos do métier previdenciário, mas o estelionato 171 pode ser utilizado para tirar vantagens previdenciárias. Temos também outros crimes também que podem gerar ações reflexas. Por exemplo, o indivíduo pode, mediante ameaça, impor ter o cartão previdenciário do indivíduo para receber ali a aposentadoria e em seguida entregar. O cartão ele é um documento, primeiro, que é um documento que sequer é do beneficiário. E ter o cartão previdenciário pela pessoa já é um cometimento de crime. Mas não um crime contra a Previdência. Mas está correlacionado a isso. Então, o que vai importar? Vai importar que, para a representação fiscal, temos que ter somente esses crimes. Tá? Há também, pessoal, veja só, há também outro grupo de crimes que eles não são evidentemente correlatos à ordem tributária e correlatos à previdência ou contrabando de descaminhos, mas a autoridade fiscal pode identificar, por exemplo, crimes que envolvam desvio de verbas públicas, né? Corrupção ativa, corrupção passiva. O agente funcional, tomando conhecimento dessas práticas, ele é obrigado a
responder, a denunciar aos órgãos do MP. Mas crimes próprios, tributários, crimes que geram representação fiscal em seu sentido estrito, são esses. Então, inclusive todo e qualquer cidadão que verificar um crime, uma ameaça, tudo, ele pode suscitar prisão em flagrante. Então, isso aí não é uma questão que é isolada numa ilha exclusiva para algumas autoridades. Não. Agora, crimes que geram representação fiscal para fins penais são só esses. Tá? Deixar muito claro com isso. Há um ponto interessante nesse diálogo, pessoal, aqui suscitado, que eu gostaria de reverberar aqui com algumas anotações. Lá na portaria 17, que sofreu uma alteração agora em 2024, que é a portaria que disciplina a representação fiscal, ela traz essa redação bem aqui. Ó. Vou ler aqui para vocês. Olha só. Para vocês entenderem aqui a repercussão desses crimes. Ó. Observar as atribuições dos respectivos cargos dos servidores responsáveis pela comunicação de que trata o artigo 51. O artigo 51 trata desses crimes que eu coloquei lá em cima, tá? Deverá ser formalizado e protocolizado no prazo de 10 dias, contado da data em que o servidor tiver ciência do fato, a representação para fins penais em frente aos fatos configurados em tese como crimes. O de falsidade, que são esses aqui, ó, dos 93, 294, 297. O 298 deveria estar aqui também, né? Mas não está. O de lavagem e ocultação de bens, previsto no artigo 1º da Lei 9.613. E os crimes contra a administração pública. Veja que esses aqui não são crimes diretamente relacionados à tipologia crimes contra a ordem tributária. E também não são crimes rotulados contra a Previdência Social. Mas a autoridade a fazendária, o auditor fiscal, deve tomar ciência, comunicar às autoridades quando a ocorrência. O mesmo ocorre, pessoal, quando identifica elementos de improbidade administrativa. Está aqui no artigo 4º. Veja que não tem nada a ver com crime. Improbidade administrativa não é crime, pessoal. Tá? Tem lá umas severas consequências, mas crime, no sentido literal dos termos, não é. Improbidade administrativa não é crime, é um ato. Mas, olha o que diz aqui o artigo 4º da portaria. Desculpa. Desculpa. Peço venha a todos. A representação é frente a ilícitos que configuram em tese ato de propriedade. Veja. Em tese, crimes. Em tese, atos de propriedade. Previstos no artigo 9º a 11 da Lei 8.409 de 92. Essa lei é a lei de probidade, que sofreu várias alterações, vocês sabem disso. Inclusive, teve uma modulação na sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, muito polêmica por sinal. Relacionadas às atividades competência da Receita Federal do Brasil, deverá ser formalizado pelo servidor da Receita perante o titular da unidade. Então veja, o que eu quero chegar é que, não obstante esses tipos aqui de crimes e o ato de improbidade não serem crimes contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social, geram dever de informação ao órgão ministerial. Tá? Geram dever de informação ao órgão ministerial. Bom, o que nós vamos examinar agora, pessoal, é esses crimes contra a ordem tributária. Mas antes de eu fazer um exame sucinto quanto a eles, eu queria destacar aqui uma jurisprudência, tá? Uma jurisprudência aqui interessante acerca do tema, que é essa bem aqui. O STF 2016, ele trouxe aí a previsão, né, no seguinte raciocínio, ratificando a súmula vinculante 24. O que é? Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito tributário na via administrativa. Pessoal, Constituição do crédito tributário é o artigo 142. Constituição definitiva é o artigo 174. Então vamos lá para o nosso amigo CTN.
Ixi, eu tô sem câmera. Pessoal, eu geralmente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu dou aula sem a câmera. Vocês ficam à vontade, tá? Que aí vai eu explicando aqui, bota o dedo no nariz. Imagina, José. Brincadeira à parte. Mas posso, sem problema algum, deixa eu colocar a câmera aqui. Sem problema algum. Peraí. Eu não tenho muito hábito, mas hoje em especial eu deixo. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 174 do CTN. Ele diz o seguinte: a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contada a data da sua constituição definitiva. Então, o que ele está te dizendo aqui? Para eu mover uma execução fiscal, eu tenho que ter a constituição definitiva do crédito tributário. Então, se eu não tiver a constituição definitiva, eu não posso mover ação. É diferente da redação do artigo 142, que é o primeiro lançamento, pô. Às vezes quem faz esse lançamento é o próprio contribuinte. Quando você vamos supor que algum de vocês seja empresário, vai gerar a fatura, né? Por sinal, pessoal, vamos ver que existe um tipo penal que é não gerar fatura. Então, é muito comum isso em posto de gasolina, né? Você paga em dinheiro, certo? E aí o rapaz não te gera uma fatura. Isso é muito problemático e tal, mas depois a gente vai entrar nesse detalhe. Então, se há essa prática assim, é porque há uma negligência dos órgãos de fiscalização, tá ok? Porque a lei é lei. Então, se você abastecer o carro, você tem direito e também tem o dever de exigir. Ali, nota fiscal, existe duplo aspecto, direito e dever. Direito porque, através da nota fiscal, você consegue atender um pressuposto ontológico da Lei 8.078/90, que é o direito à informação, inclusive de tributos que são recolhidos. Esse é direito seu. Mas, em contrapartida, é um dever também seu, porque você tem o dever de exigir a nota fiscal justamente para que haja o recolhimento do ICMS, aliás, para que haja a apuração efetiva da tributação, porque há uma substituição tributária, óbvio. Mas aí é um outro questionamento, quando a gente falar de crimes contra a ordem econômica, crimes contra a relação de consumo, crimes contra o próprio sistema financeiro em geral, aí a gente vai analisar essas questões. Bom, o artigo 14 é claro, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário para o lançamento. Aqui é uma constituição inicial, mas não definitiva. Então, 142 ele fala da constituição do crédito tributário, deixa eu colocar aqui o slide aqui para vocês, ou seja, esse momento bem aqui, ó, CT, crédito tributário constituído para o lançamento, e a definitiva do crédito tributário é um momento mais à frente, é um momento mais tenso, mais específico. Então, qual é o momento em que eu começo a pensar numa denúncia para combater a sonegação? A partir desse momento aqui final. Professor, tá, eu não concordo com o senhor em gênero e número de grau. Por quê? Porque eu trabalho no Ministério Público, eu atuo no escritório de advocacia dessa área, eu trabalho na Receita Federal, eu já vi casos em que houve a construção do crédito tributário e, passados 30 dias, gerou-se, portanto, a representação para o Ministério Público, e o Ministério Público foi lá e pontualmente promoveu a denúncia. Calma, cara. Se o contribuinte, presta atenção, porque você não assistiu a aula passada, se o contribuinte, também com essa seta aqui, ó, se o contribuinte, José estava, viu? Se o contribuinte devidamente notificado não impugnar, não pagar, não se beneficiar de nenhuma suspensão de exigibilidade, se constitui automaticamente o crédito. O Supremo é muito claro nisso. Não precisa de mais uma formalidade. No momento em que há o silêncio, a inércia, a lei tributária, a legislação tributária fala de inércia, né? Aí o Supremo, nesse sentido, ele repete o termo. Então, se há uma inércia por parte do contribuinte de não impugnar, por isso que é importante impugnar, né? Por isso que é importante ter. Eu estou com 2 impugnações aqui para fazer. Então, não impugnar, não pagar, não se beneficiar de nenhuma suspensão de exigibilidade do crédito tributário, qual é a consequência natural? A constituição definitiva do crédito. Então, o crédito já se constitui automaticamente de forma definitiva. Não exigindo, mas
Formalidades, mais elementos proformas, prolongamentos. Então, cuidado com isso. Porque se ele impugna, aí suspende a exigibilidade. Artigo 151 do Código Tributário Nacional. Salvo engano, inciso 3 ou inciso 4. Mas é o 151. Não impugnou, pagou, pá! Suspendeu a exigibilidade? Não, extinguiu. Se ele pagou, extinguiu. Não tem mais o que se falar. Mas é pagar o tributo no montante integral com a correção, lógico. Né? Se tiver penalidade, paga também. Bom, terceiro, melhor dizendo, parcelou? Bom, se parcelou, confessou a dívida. Já era, viu? Já era, no sentido que você já confessou uma dívida. Mas em contrapartida, você tem, pela legislação tributária, você tem 60 dias para pagar. Né? Legislação Tributária Federal. E conforme for o programa de parcelamento, tem programa de parcelamento que é com entrada e sem entrada. Né? Então, se for com entrada, aí é uma coisa. Sem entrada, é outra história. Tá? Mas, obrigatoriamente, tem um valor de entrada. Tá ok? Mas existe programa, existe não, tem programas, às vezes a Receita faz, tá dentro da legislação tributária, de parcelamento sem entrada. Aí você se beneficia de uma forma muito bonita. Muito bem. E não havendo nenhuma disso, aí, meu querido, é inércia. A legislação tributária fala de inércia, né? Inércia do contribuinte. Razão pela qual gera-se a revelia. O CARF usa os termos revelia. Há uma revelia, a legislação usa o termo inército, é a mesma coisa, e gera a conversão definitiva. Então, se você não pagou, você não parcelou, você não impugnou, ou ainda, se você não depositou, não se valeu de nenhuma liminar, em mandado de segurança, ou numa ação anti-exacional, ou de uma tutela provisória de urgência, antecipada de urgência, meu amigo, lamento. Constituição definitiva do creditário. Ou seja, passou 30 dias da notificação, já vai ali para custo definitivamente. Isso não impede a inscrição do CARF, inscrição de dívida ativa, e se for indício de crime praticado, já vai para o Ministério Público automaticamente. Por quê? A portaria dá 10 dias para notificar, para trabalhar a representação. Então é muito automático, muito rápido. Tá? É muito rápido. Muito rápido. Muito bem, então esse aqui é o primeiro slide que eu separei para vocês. Deixa eu ver aqui um outro aqui. O artigo 74, não vou colocar, já expliquei. Ah, sim, esse aqui é interessante. Deixa eu separar aqui para vocês. Tem um outro slide que eu coloquei. Aqui, é esse aqui. Bom, professor, aonde o senhor tirou todas essas informações? Essas informações, pessoal, estão na jurisprudência e também estão na lei. Então a gente vai entender isso aqui agora para começar a visualizar esses crimes. Então, o artigo 83 da 9.430 de 96, veja que são 6 anos depois da lei 8.137. A lei 8.137, que revogou a lei de sonegação de 65, foi a revogação ela não foi expressa, ela foi tácita, tá ok? Foi tácita. Então, muito cuidado, porque se você colocar na internet lei de sonegação, vai aparecer a lei de 65. Essa lei, pessoal, ela foi revogada tacitamente. Porque a 8.137, no artigo 1º, ela vai trabalhar uma série de crimes materiais. Ou seja, exige o resultado naturalístico da prática. E o artigo 2º vai trabalhar crimes formais. O ministro Alexandre de Moraes, ele errou quando trouxe a leitura que o artigo 1º era, quando ele for julgar a ADI 4980 de 2022, ele errou no sentido de dizer que o artigo 1º trabalhava especificamente crimes de natureza formal. Mas todos os ministros, todos, de forma majoritária, todos, não caíram nessa argumentação, posto que? Porque era a argumentação da PGR. A PGR tinha trazido esse entendimento. Aí Nunes Marques trouxe julgados precedentes de 2007, 2008, do próprio STF, dizendo que os crimes do artigo 1º são crimes materiais, ou seja, exige um resultado naturalístico, qual seja, suprimir ou reduzir a carga tributária. Muito bem. Então vamos pegar aqui o artigo 83 da 9.430 de 96, que fala em lei da representação fiscal para fins penais. Então a representação fiscal para fins penais tem previsão legal, tem previsão em decreto e tem previsão em portaria. Então vamos pegar isso aí e vamos ler. Porque o que eu falo eu provo, bicho.
Aqui não tem nada de mimimi, não. O que eu falo, eu provo. É o que diz aí. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 90, e aos crimes contra a Previdência Social. Veja aqui, ele fala, ele mesmo, a lei diz quais são os crimes tributários. Ah, professor, tem um artigo 3º. Pô, a 8.137, pessoal, ela fala, inclusive, de crimes contra a relação de consumo. Então, ela é uma lei muito ampla em certos aspectos. Daqui a pouco eu vou desmistificar ela para vocês. Mas crimes tributários típicos é o 1º e o 2º, tá ok? E os crimes contra a Previdência Social, artigo 68A e 337A, será encaminhado ao Ministério Público. Cuidado, porque lá na portaria, tá, e no decreto, ele coloca também outros crimes desse caminho e contrabando. Eu até coloquei aqui, ó, presta atenção, para não errar na prova, pô, pelo amor de Deus. Ó, contrabando desse caminho, tá? Presta atenção aí. Beleza. Então, voltando. Depois de proferir a decisão final na esfera administrativa. Depois de proferir a decisão final. Olha só. O que acontece é que antigamente, ou seja, antes de 2010, antes da lei 12.305 de 2010, inclusive eu já atuei um tempo atrás com um processo nesse sentido. Qual era o entendimento? O entendimento é que, independentemente do exaurimento da persecução tributária, persecução do crédito tributário, já poderia encaminhar o processo para o Ministério Público. Ou seja, por meros erros de interpretação e meros erros de aplicação da norma, da legislação tributária, jurídica, contábil, tá? Cuidado que a lei de estações é uma norma jurídica, contábil e também de engenharia. A legislação tributária é uma norma legal, jurídica e também contábil, tá? Trabalha duas linguagens. E a Constituição também. Ela também trabalha em alguns momentos duas linguagens. A linguagem jurídica em si e a linguagem contábil. Então, depois de proferir a decisão final. Então, antes de 2010, qual era o entendimento pacificado? O entendimento pacificado dos tribunais era de que o Ministério Público, diante de uma denúncia, de uma representação, tá, que ele recebesse, ele poderia dar a persecução criminal. Ou seja, da persecução tributária já viraria a persecução criminal. Cuidado que esse entendimento já era muito criticado pela doutrina e também pelos próprios tribunais superiores. Mas, sed lex, né? A lei está ex vilex, né? Ex vilegis, perdão. A lei está ali, né? In literis, dizendo que você poderia fazer essa possibilidade. Hoje não. Hoje é o seguinte, tem que exaurir, tem que acabar o processo administrativo para que haja a persecução criminal. Isso é diferente, pessoal, dos outros crimes. Se existe um flagrante delito bem ali, acabou, cara. Tributário não. O cara pode ter o flagrante, que é sonegador, mas tem que ter a decisão administrativa final, tá ok? Não existe um flagrante de sonegação, mas tem que ter decisão administrativa final. E é um dos motivos que justifica a doutrina conceituar esses crimes como crimes de colarinho branco. Porque são crimes que trazem muitas proteções, muitas benéficas para quem o pratica. Aí vem, vírgula, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Então veja, para que haja especificamente uma representação fiscal, veja, a representação ainda é o preâmbulo da denúncia. Tem que ter o exaurimento da esfera administrativa. E eu coloquei muito bem aqui no nosso slide. Ó, cadê? Não é esse aqui não. Aqui. Não é isso. É esse aqui. Então veja, eu tenho a hipossidência, tenho faixa do concreto, obrigação tributária. O cara não fez a denúncia espontânea porque não quis, porque não sabia, enfim, não se valeu disso. Teve o lançamento fiscal, teve o crédito tributário, teve notificação, teve a impugnação, tal. Chegou no final, bicho. Aí, meu amigo, qual é a consequência? Ou vai haver uma representação fiscal para fins penais e vai haver necessariamente a inscrição de dativo e a execução fiscal. Tá? Então, aqui, pessoal, tem duas consequências naturais. Tá? Isso já caiu na prova da OAB. Quais são as duas consequências naturais
da Constituição Definitiva do Crédito Tributário. Uma é a inscrição em dívida ativa. Eu não preciso digitar isso aí, você pode já colocar no caderno. Então, qual é uma das consequências naturais? É a inscrição em dívida ativa. Então, havendo a Constituição Definitiva do Crédito Tributário, gera-se duas consequências, conforme o caso. Uma, a IDA, inscrição em dívida ativa. 2, a representação fiscal para fins penais. Então, essas duas situações, elas ocorrem de forma intercomunicantes. As duas consequências da Constituição do Crédito Tributário, definitiva do Crédito Tributário é a inscrição em dívida ativa e a RFP, que é a representação fiscal para fins penais. A RFP vai para o MP e a dívida ativa vai para a Procuradoria. Então, pessoal, quando chega na CDCT, formando a coisa julgada administrativa, acabou a receita. Acabou. Acabou o auditor fiscal, acabou. Vai para outro andar, para outro gabinete, para outro órgão, que é a Procuradoria. E aí, pessoal, quando chega aqui, a Procuradoria vai fazer um segundo exame de legalidade. O primeiro exame de legalidade é feito por quem? Pela Delegacia da Receita Federal. E se for o caso, pelo CAF. Segundo exame de legalidade é o procurador. Então, o primeiro exame de legalidade é feito por um órgão contábil. Um órgão que apura crédito. Certo? Segundo, um órgão que promove uma ação, que é o procurador. Então, o procurador, em um segundo momento, o procurador, ele realiza um segundo controle de legalidade. É por isso que na execução fiscal, pessoal, há uma presunção lógica, uma presunção relativa, mas é uma presunção relativa de quê? Para que o contribuinte possa embargar a execução, ele tem que fazer o depósito do montante integral ou se valer de alguma garantia. Aí depois disso, ou penhora, porque ele pode ficar inércia. E aí se ele ficar inércia, né, há a penhora dos bens. Professor, e se ele não for citado? Há o arresto. Entendeu? Então, de qualquer maneira, primeiro paga, primeiro garante, para depois recorrer. Isso no tributário. Por isso que é muito duro, é muito delicado a execução fiscal. Por quê? A execução fiscal, para ela iniciar os seus procedimentos, para ela iniciar a sua guarida, ela passa por dois controles de legalidade. Por exemplo, em ISS, só existe um controle para um grupo de profissionais que analisam. Não existe um órgão jurídico, uma procuradoria, não. Vai passar por instâncias. Lógico que na instância recursal é uma instância mista, com representante da sociedade, representante da empresa e tal, mas a dureza dessa fiscalização é ainda maior no âmbito tributário. Isso que justifica a execução fiscal dessa forma como ela é. É diferente das contribuições previdenciárias. Por quê? A partir do momento que surgiu a super receita, né, todos os créditos previdenciários passaram a ser fiscalizados pela própria Receita. Então, eu não estou falando de benefício. Benefício é INSS. Mas o crédito tributário, que é o bolo que eu falei para vocês, que pode ter lá no bolo imposto de renda, pode ter contribuição previdenciária, pode ter um monte de coisa. Pode ter penalidade, pode ter IPI, sei lá, um bolo. O bolo é inscrito em dívida ativa. Tá ok, pessoal? Lógico que os tributos são individualizados. Eu só estou colocando assim para te fazer entender a coisa. Muito bem. Então, pessoal, voltando agora aqui a esse raciocínio aqui. Então, pela lei, a lei é clara. Porra, para eu me submeter a uma execução, a uma penalidade criminal, eu tenho que ter a inscrição em dívida ativa. Aliás, eu tenho que ter a Constituição Definitiva. Não precisa nem escrever em dívida ativa, basta ter a Constituição Definitiva. Só que, pessoal, muitos tribunais não acolhem esse entendimento. Eu tenho vários julgados aqui, vários mesmos. Mas assim, deixa eu ver aqui, eu tenho vários. Tem uns 8 aqui que eu separei, aqui na outra tela. Mas eu vou pegar aqui alguns, só para a gente poder agilizar. Eu vou pegar o entendimento da sexta turma, do STJ, que é o entendimento que vai cair na tua prova, que é o entendimento que realmente é o correto. E eu vou pegar um entendimento, pessoal,
que não é da sexta turma, que é de um tribunal qualquer aí do Brasil, no caso do quinta, né, do TRF5. Mas antes de eu ler esse julgado do TRF5, eu vou ler o entendimento que você tem que levar para a prova, ok? Então, qual é o entendimento, professor, que eu tenho que levar para a prova, SPM? Tá? Daqui a pouco eu pego esse outro aqui e a gente lê junto. Então, qual é o entendimento que eu tenho que levar para a prova? Esse bem aqui. Penal, agravo regimental, no agravo em recurso especial, crime contra o tributário. Veja aqui o artigo 1º. O artigo 1º, inciso 1, é o crime de sonegação propriamente dito. Tá? É o primeiro dos crimes que a gente vai estudar. Aí tem inciso 1, inciso 2, blá, blá, refis, paz, pá. Vamos lá, o que importa? A ausência de justa causa para a ação penal. Pessoal, a denúncia, ela é uma petição. Ela não é uma petição inicial de uma ação civil, né, de uma ação de reparação. Mas ela é uma petição. E como petição, ela tem que responder a pressupostos básicos essenciais da sua estruturação. Então, para que haja a persecução criminal de fato na esfera judicial, tem que ter justa causa. Se não tiver justa causa, pessoal, não tem. O magistrado, ele não vai dar seguimento à denúncia. Certo? Ele vai rejeitar a denúncia. Então, a ausência de justa causa gera o quê? A rejeição da denúncia. E suspensão do prazo prescricional criminal. Vamos lá. Vimos na aula passada que a súmula vinculante 24, repito, vimos na aula passada que a súmula vinculante número 24, ela traz o seguinte entendimento. Para que haja especificamente a ação penal, a denúncia, tem que ter a condição definitiva. Ótimo. Consequência disso é que na leitura... Cadê a lei? Deixa eu botar aqui para vocês. É que na leitura dessa lei, se eu tiver o oferecimento da denúncia, sem houver condição definitiva do crédito tributário, há uma ausência de justa causa. Olha o que diz, para te trazer aqui o raciocínio, o parágrafo 2º do artigo 83. Ele diz o seguinte: é suspensa a pretensão punitiva do Estado. Então, olha só. Existe a pretensão punitiva, que é a persecução para penalizar, a persecução para identificar o crime e culminar a pena cabível. Lembrando que se passa de 2 anos, não cabe juizado especial criminais. Né? A partir de 2 anos em diante é justiça comum. Por isso que todos os crimes contra a ordem tributária, todos os crimes não cabem juizado. Teve até um HC antigo aí, 2008, se não me engano. Então, existe a pretensão punitiva, que é o ius puniendi, e a pretensão executória, que é depois da pena. É interessante o sistema processual penal, porque primeiro eu tenho um juiz que julga e condena, e eu tenho um segundo juiz, diferente, que aplica a execução da pena. Isso é legal, eu acho brilhante isso aí. Eu acho que esse raciocínio também tinha que ser no cível, tá? Porque gera uma certa isonomia, gera uma imparcialidade. Mas, infelizmente, não é. Então, veja, no primeiro momento, esse juiz ele vai fazer a persecução da pena. Depois, o juiz vai fazer a persecução na execução dessa pena. São juízes diferentes. Então, existe o Código Penal e a Lei de Execução. São leis diferentes. Sabemos disso. Aliás, Código de Processo Penal e Lei de Execução. São leis diferentes. Então, veja. A suspensão da pretensão punitiva do Estado. O que é a pretensão punitiva? É a pretensão do Estado te punir. Ela é suspensa. Com que forma eu chego a esse raciocínio? Lá no Código Penal tem o artigo 109. Deixa eu botar aqui para vocês. Lá no Código Penal eu tenho o artigo 109. Que fala, pessoal, da prescrição antes do trânsito julgado. Calma. E eu tenho também, pessoal, a prescrição depois do trânsito julgado. Então, repito. Existe no Código Penal o 109, que fala da prescrição antes do trânsito julgado. E o artigo aqui, 110, que fala da prescrição depois do trânsito julgado.
Então, o que me interessa aqui para a aula é a prescrição antes do trânsito julgado, porque é essa que é a prescrição da pretensão punitiva, que é o ius puniendi. Então, veja, pelo ius puniendi, eu tenho o direito de punir, que é exclusivo do Estado, é crime, a justiça pelas próprias mãos. Mesmo que seja uma justiça pedagógica, ela é crime no Brasil, tá ok? Essa justiça pedagógica que passa pelos percalços da agressão, ela é crime no Brasil. Então, o 109... Deixa ela aí pra mim, que eu vou fazer pra você. A latinha. Fazer pra você. Você quer que eu fale em latim? Não, desculpe, eu Persecution. tava falando com um rapaz aqui pegar, deixar um negócio aqui. Ah, Desculpe, desculpe. não, em latim é persecution. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste código. Então, cara, essa prescrição... Não, tá tranquilo, José, fica à vontade. Essa prescrição é da prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, é quanto ao tempo que o Estado vai te punir. E ela tem causas, né, próprias de interrupção da sua contagem, que não vem ao caso. Mas o lance interessante é que o inciso 1, eu vou adiantar logo aqui para vocês, o inciso 1 e o inciso 2, eles não se coadunam com os crimes tributários. Os incisos que coadunam com o sistema tributário é, por exemplo, o inciso 4, né? Em 8 anos, se o máximo da pena for superior a 2 e não exceder a 4. Tem crimes no direito penal criminal que excede essa importância. Então, existe 8 anos para que haja persecução punitiva. Tá? Então, são tempos, são times diferentes. Tá? São times diferentes. Então, voltando aqui a essa explicação aqui, pessoal. Voltando a essa explicação. Peraí, que aqui não está me ajudando. Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. Então, voltando a essa explicação aqui. Pronto. Voltando a essa explicação, então, é suspensa a pretensão punitiva. Essa pretensão punitiva, ela é fixada com o valor da pena base máxima. Então, por isso que não cabe juizado aqui nos crimes tributários, tá? Desculpa. Então, veja, é suspensa a pretensão da punitiva do Estado, que é o expediente, referente aos crimes feitos no caput durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluído no parcelamento. Então, pessoal, enquanto está no parcelamento fiscal, há uma suspensão, portanto, da pretensão punitiva. Da pretensão punitiva. Então, tomemos duramente cuidado com isso. Eu quero pesquisar aqui uma coisa aqui que eu achei interessante que veio na minha cabeça aqui. Enquanto eu pesquiso, eu vou explicando. Porque tem uma coisa aqui interessante. Bom, então o que acontece aqui na prática quanto a esses tipos de crimes? Então veja, enquanto está parcelado, há suspensão. Ora, se está suspensa a pretensão punitiva, não poderia e não deve o Ministério Público promover a sua competente ação. Está muito claro aí na legislação. Só que, pessoal, na prática não é assim, tá? E na prática que eu falo, pessoal, ano passado mesmo, tá? 2023. Mas você não tem que colocar na prova o que está no teu dia a dia. Né? Você não vai falar, por exemplo, o tem sem acento se tiver usando o plural. Você quando está fazendo referências de posse no plural, né, você vai usar com acento. Porque eu não estou encontrando. É um julgado que só disso aí. Mas depois eu acho. Então veja, qual é o raciocínio que você tem que ter? Se tiver especificamente numa situação de parcelamento, suspende a pretensão punitiva do Estado. Bom, vamos colocar isso no caderno, pessoal, porque isso é muito importante e pode ter certeza que quem for fazer segunda fase em penal vai cair. Primeira fase acho que não. Mas o que pode cair na primeira fase é só o que são os crimes tributários e tal. Mas essa informação mais profunda, com certeza uma segunda fase em penal pode cair sim. Eu cobraria. Mas vamos lá, ninguém vai fazer penal mesmo, mas é importante saber. Anota aí no caderno, pessoal, só por desencargo de consciência aí e eu almoçar com tranquilidade aqui com minha vida, com a minha esposa. Coloca assim.
Enquanto isso, eu estou procurando aqui esse julgado aqui, esse bendito. Coloca assim. Os crimes tributários só admitem a forma dolosa. Os crimes tributários só admitem a forma dolosa. Posto que, nos termos do artigo 18 do Código Penal Brasileiro, combinado com o princípio da legalidade penal, Combinado com achei aqui o julgado. Combinado com o princípio da legalidade penal, exigem prévia previsão da modalidade culposa, viu? O que não ocorre na redação dos artigos 1º e 2º, o que não ocorre na redação dos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990. Beleza? Agora assim, ponto, parágrafo. Ponto, parágrafo. É importante frisar que o entendimento fixado pela sexta turma, eu não sei se essa sexta turma, eu até tirei uma foto com ele, eu e Gleice lá no Rotary. Amor, qual é o nome daquele ministro que a gente tirou foto? Lá no Rotary. Tu lembra? Hein? Reinaldo Soares.
Eu não sei se Renato Soares, hein? Eu não sei se ele é da sexta turma. Eu acho que ele é da sexta turma. Ele é duro, cara. Aquele cara é duro no penal. Ele é maranhense, aquele cara. Sexta turma do STJ, vírgula. Ao compreender que havendo a suspensão da pretensão punitiva do Estado, havendo a suspensão da pretensão punitiva do Estado, pelo parcelamento, haverá ausência de justa causa, da denúncia do MP, quando oferecida. Pessoal, eu não vou editar mais um negócio aqui. Eu vou só mostrar aqui pra vocês. Tá. Mexi aqui, tirei o julgado. Depois eu vou colocar lá no grupo o julgado do TRF5 dizendo, pessoal, uma coisa assim absurda, no meu entender. E um monte de gente, um monte de jurista mesmo, estudioso e tal. Porque é o seguinte, ora, se a lei está te dizendo que suspende a pretensão punitiva do Estado, não há justa causa a denúncia. Então, o que acontece? Em primeira instância, o cara perde. Em segunda instância, o cara perde. Vai pro STJ e aí o cara ganha. Porque tá na lei, pô. Tá escrito na lei. Então, eu separei aqui, mas mexi aqui no computador aqui, bebendo água. Mas eu vou botar pra vocês aqui. Tudo que eu falo, pessoal, eu provo. Nada, entendeu? Nada. Eu não suporto achismo. É uma questão minha mesmo, pessoal. Agora, pessoal, antes de eu continuar isso, vocês percebem que o parágrafo 2º do artigo 83 da 9430 lembra muito os crimes contra o meio ambiente, que é um crime que é interessante, porque nos crimes contra o meio ambiente, geralmente quando tem informações de natureza lógica da persecução criminal nesses crimes, eles colocam lá pessoa física ou jurídica. Já perceberam isso? Por quê? Porque as pessoas jurídicas também respondem pelos crimes ambientais. Tá? Eles também respondem pelos crimes ambientais. Lá no artigo, eu separei aqui na outra tela para a gente agilizar, porque senão já vai dar já 11h37. Eu separei aqui na outra tela o artigo 173, parágrafo 5º. Porque o aluno de direito, infelizmente na graduação, ele só decora o que cai em prova. Mas se te perguntarem algo diferente, vocês vão ver que também nos crimes contra a ordem tributária, as pessoas jurídicas também podem ser penalizadas. E aí nós temos aqui o artigo 173 do parágrafo 5º que diz isso. A lei sem prejuízo da responsabilidade individual. Está na Constituição. Anota aí, gente. Artigo 173, parágrafo 5º. Professor, por que o senhor não lê 173? O senhor não fez ensino médio? O senhor não fez... Não, lógico, porra. Eu sou professor universitário. Eu estou indo para o meu doutorado. Só que você vai entender que para memorizar é mais fácil. É igual gravar número de telefone. Porque se você falar...
lei RESP 1.455.000, pô, não vai gravar. Não, RESP 14, 17, 12, 20. Aí tu grava. Então, a mesma coisa aqui, pô. O artigo 173, que é o 173 no português correto, parágrafo 5º da Constituição, diz o seguinte: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual do dirigente das pessoas jurídicas, estabelecerá a responsabilidade desta. Tá entendendo? O desta, ST, se fosse dessa, seria algo um pouco próximo ao português. É desta, ou seja, próximo. Então está falando de quê aqui o português? Da pessoa jurídica e dos seus dirigentes. Sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza, os atos praticados contra a ordem financeira e econômica e contra a ordem popular. Então, pessoal, em tese, sim. Em tese, sim. Caiu uma questão para magistratura, eu separei ela, que o cara perguntou isso. E a resposta é sim. Tá? Ela teve um índice de erro muito grande. Por quê? Porque as pessoas memorizam que é crimes contra o meio ambiente. Mas crimes contra a ordem econômica e financeira, e lembrando que o combate à sonegação é um combate em defesa da ordem econômica, aplica-se, portanto, pessoal, a possibilidade, pelo menos teórica, de haver a condenação de pessoa jurídica. O que ocorre? A justificativa da doutrina, aí eu cito o Bittencourt, grande penalista, outro que eu cito também, Leandro Paulsen, que é um grande professor de direito tributário, foi inclusive o desembargador que julgou Lula lá em Curitiba. Tá? O processo estava em Moro, foi para a instância superior. Um dos desembargadores do TRF lá de Curitiba que julgaram foi Leandro Paulsen. Só que Paulsen, ele não é criminalista, ele é tributarista, tá? Mas ele como desembargador ele vai julgar os crimes. Então ele tem muito experiência pragmática em criminal, mas ele não tem livros direcionados para isso, tá? Os livros dele, se bem que ele tem um livro agora que foi lançado, inclusive em 2019, não, 2020, do 21, que é Tratado sobre Direito Penal Econômico, Penal Tributário. Ele tem um livro aí, não lembro agora a editora. Bom, esquece isso, foca aqui na lei. Então, na Constituição. Então a Constituição está te dizendo crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, todos esses crimes, pessoal, eu posso condenar dirigentes de pessoas jurídicas. Ou seja, eu posso individualizar a pena para penalizar pessoas jurídicas. Qual é o problema disso? É que trata-se de uma norma não auto-aplicável. Ó, na lei de ambiental, eu tenho a lei 8.137, aliás, 9.605 de 98, que condena pessoas jurídicas. Mas eu não tenho para pessoas jurídicas no âmbito tributário. Era para ter, né? Mas não há. Então, quando há uma condenação, quando há uma condenação para pessoas jurídicas, em teses, são os componentes delas, administradores, contadores, advogados, que são condenados, tá? Então, cuidado você como advogado que dá um parecer maluco aí, que gera sonegação, tá? Ah, mas eu vou ter a constituição definitiva do crédito. Sim, mas depois que constituir definitivamente o crédito, há a persecução penal. Cuidado com isso. Porque exames teratológicos geram problemas muito sérios, pô. Então tá aí, pessoal. Artigo 173, parágrafo 5º da Constituição. Anota aí. Agora, quanto à tríplice responsabilidade ambiental, quem quiser anotar, está no artigo 225, parágrafo 3º. Então, repito, artigo 225, parágrafo 3º é a tríplice responsabilidade ambiental, que inclui também a das pessoas jurídicas. E o artigo 173, parágrafo 5º, inclui a responsabilidade para fins penais de crimes tributários. Ok? Beleza. Bom, é isso que eu queria falar de antemão. Antes de eu encerrar a aula, eu queria conversar com vocês um outro ponto interessante aqui ainda da matéria. Eu vou pegar aqui, tem o princípio de significância na matéria tributária, que é diferente da matéria penal tributária. O princípio de significância em tributário é R$1.000, mas o princípio de significância em penal tributário é R$20.000. Então, se o cara sonegou até R$19.999,99, ele não responde por crime algum. Mas se ele sonegou acima de 20 mil,
Aí ele responde, tá? Isso aqui depois não Pastor, estuda. Oi. quando fala sonegar, por exemplo, o cara ele deixou de calcular, ele tentou esconder de não pagar, e um exemplo. E o outro, o cara, ele calculou, comprou com a nota, mandou a nota, fez a venda, botou a nota para o contador, girou o DAF e ele não deu conta de pagar, por uma razão ou outra. Há uma, para fim de persecução penal, há uma diferença, não? Tem três informações aí. Porque é o seguinte, a primeira delas é o crime do artigo 1º, inciso 1, que tu acabou de citar. Segundo, é o crime do artigo 1º, inciso 4, da 8.137. E terceiro, é a questão da prisão civil. Tem decisão do STF acerca da prisão civil quanto à inadimplência. Bom, eu vou começar de trás para frente, porque fica mais fácil eu te explicar e tu entender. Aliás, eu tenho até o julgado dele aqui, peraí. Só um instantinho, porque eu gosto de falar provando. É um defeito meu. Enquanto eu procuro aqui, eu vou te adiantar logo. O Supremo Tribunal Federal, depois do advento da súmula vinculante número 15, que reconheceu a questão que não pode o devedor civil ser preso por tal dívida, somente o de alimentos, houve um questionamento que se também poderia externalizar esse raciocínio para a inadimplência tributária. E o Supremo Tribunal Federal ele trouxe o seguinte entendimento, que a inadimplência tributária sem característica de supressão e redução da carga tributária com ânimos delinquente não é crime no Brasil. Então, primeira resposta. A primeira resposta é essa. Então, a sonegação, ela tem o tipo penal, ela tem dois verbos nucleares: suprimir ou reduzir. Se tu pegar o artigo 1º e ler, tu vai ver essas duas informações. Estou procurando aqui crime de crimes societários. É considerar o tipo previsto estatal. Achei aqui. Vou puxar aqui para vocês. Pronto. Achei aqui. Pronto, 2017. Tá aqui, meu querido. Agora eu vou explicar. Então, a primeira resposta da tua... Cadê, meu pai? Ah, papai. Tá Isso. Passou. Pronto, deixa aqui. Mas o tema tá lá em cima. Vamos lá. Então, a primeira tu já entendeu, né? A primeira é o seguinte. Já. Se... O que é sonegar no Brasil? Em 65, quando saiu a primeira lei de sonegação, quando havia erros e não havia, portanto, as retificações, quando havia ocultação, certos comportamentos ditos elisivos, que daria uma abertura interpretativa, havia um entendimento infeliz que era a sonegação. E aí, com o tempo, foi entendendo que existe realmente um planejamento tributário, que o planejamento tributário é um fenômeno elisivo, não sonegador, e faz parte do métier da atuação profissional. Ponto. Isso ficou claro na década de 90, com o advento da Lei 8.137 de 90. Nós vamos estudar na próxima aula com maior detalhe e a gente encerra para falar de outros temas. Então, o que acontece? A lei, no seu artigo 1º, ele é muito claro. Para que eu tenha a identificação da sonegação, no seu sentido mais amplo dos termos, eu tenho que ter o ânimos de delinquir. E qual que é o ânimo de delinquir? Eu utilizar-me de elementos comissivos ou omissivos com o intuito de sonegar. Então, se não é o caso do senhor, mas recebendo lá um DAF gerado, e o senhor simplesmente não pagou, simplesmente por não pagar, não é sonegação. Aí vem a pergunta, mas aí é o caso de prisão civil. Bom, antes seria, certo? Antes seria. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Pacto de São José da Costa Rica, em especial dicção, o artigo 7º, deixa eu só confirmar aqui, acho que é o item 4, porque tem muita informação na minha cabeça, peraí. Não, é o artigo 7º, item 7, tá? Anota aí certinho. Então, no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, item 7, ele fala o seguinte: ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente
é expedido em virtude de inadimplência de obrigação alimentar. Então, a obrigação alimentar, ela, no mundo inteiro, no mundo civilizado, sim, prende. Estados Unidos, o cara é preso, principalmente no Texas. Texas ele é muito duro com essas questões de. Essas questões. Inclusive, está tendo uma polêmica aí com Biden, que não viu um caso. Na Inglaterra. Né? Então, no mundo civilizado, o cara que não paga alimentos, ele é preso. Tá? Agora, recentemente, eu estava conversando com uma profissional. Ano passado, em dezembro, vários clientes dela sendo presos por viagens internacionais, viagens Estados, por mandado de prisão. Né? Aí o cara vai, vou fazer uma viagem nacional. Cara, se for alimentos, tu pode ter certeza que tem um mandado lá, esquentadinho lá, acabou de imprimir lá, tá na mão da Polícia Federal, para te prender. Tá? Porque alimentos é um negócio mais sério. Muito bem, isso no Brasil. E no mundo também. Ótimo. Segundo ponto é o seguinte. Esse raciocínio pode ser explorado no tributário? Sim. Está aí o tema 937. É condicionar o tipo penal do artigo 2º inciso 2 por não se configurar a conduta nele prevista como mera civil. Em outras palavras, quando nós temos uma circunstância pontual de mera inadimplência, mera atuação de não pagar, não configura crime no Brasil. Nem prisão civil e nem prisão penal. Aí mera inadimplência. Mas, quando o montante do valor passa de 20 mil, gera execução fiscal. E, além da execução fiscal, se esse valor houve movimentação financeira, um depósito, se houve alguma operação ocultando esses dados, é sonegação. Então, muitas vezes, houve entradas realmente de recursos que ultrapassaram aí o valor de 20 mil e o cara não pagou. Ele declarou, gerou DAF e não pagou. Mas teve realmente operações em que ele ocultou. Esse ocultar ou suprimir é que é crime. Entendeste? Sim. Agora, vamos para o terceiro ponto da tua pergunta. Bom, feito tal colocação, agora eu vou ter que ler o tipo penal, que a gente não ia estudar isso hoje, tá? Mas eu vou pegar logo aqui pra gente estudar. Aí eu encerro minha aula, não tem problema não. Aí depois eu explico. Porque eu vou fazer a diferenciação entre denúncia genérica e denúncia geral em crimes tributários. E também eu vou falar de crimes societários, tá? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Deixa eu só pegar aqui o artigo primeiro, porque eu gosto de colocar como slide. Ah, tá aqui. Ó, lá na Lei 8.137, ele não trata só de crimes contra a ordem tributária. Ele trata de no mínimo três crimes. Aliás, trata de 3 crimes. Crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica e crimes contra a relação de consumo. Então, a 8.137, ela é uma lei especial? Pelo princípio da especialidade, por exemplo, a produção de documento falso, particular ou público, ao invés de eu vocacionar a aplicação do Código Penal, eu vocaciono a aplicação da 8.137, pelo princípio da especialidade. 2. Essa lei, ela não trata somente de crimes tributários, mas também crimes contra a ordem econômica e crimes contra a relação de consumo. Cuidado. 3. Os crimes contra a Previdência Social, que também tem espectro tributário, não estão na 8.137. Estão no Código Penal. Eles estão lá no Código Penal. Essa vai ser a última aula desse grupo aqui. Então, os crimes contra a ordem tributária estão na 8.137? Estão. Contra a ordem econômica? Estão. E contra a razão de consumo? Estão. Os crimes contra a ordem tributária, eles são gênero ou espécie? São espécie de crimes contra a ordem econômica em geral. Deu para entender? Então, eu te respondi as 3 perguntas. Primeiro, a mera inadimplência não é crime no Brasil. Se você tem um carro, está financiado, deixa de pagar o teu carro, tu está cometendo crime? Não. Antigamente, antes de 2004, podia até se questionar a prisão civil. Hoje não se questiona mais.
Tá? Segundo, a Lei 8.137, ela não trata única e exclusivamente de crime de ordem tributária. E dentro desse sentido, para que haja um crime contra a ordem tributária, você tem que ter um comportamento doloso. Porque, veja, vários crimes têm o dolo e a culpa. Certo? Uhum. No tributário tem que ter dolo somente. Aí tem uma outra pergunta que eu vou explorar na próxima aula. E o dolo indireto? Ou também chamado de dolo indeterminado? Ele se aplica ao tributário? Há um questionamento. Porque muitos juristas, esqueci o nome desse rapaz, Bittencourt, não é o Bittencourt em si, é o Bittencourt Souza, uma coisa assim. Ele é até um juiz federal. Ele tem um artigo científico publicado que diz que ele coloca que no artigo 2º também haveria a possibilidade de dolo eventual. Só que eu não consigo enxergar isso. Porque olha só, se a gente pegar o artigo 2º da 8.137, eu não vejo em nenhum momento um dolo eventual. Vai encerrar a mesma aula, tá, gente? Ó, lá no artigo 2º dessa lei, eu tenho aqui, deixa eu aplicar. Ó, tá aqui. Deixar de aplicar ou aplicar o de acordo com o científico. Ah, tá aqui. Ó, inciso 4. Ele diz o seguinte: esses crimes tem que saber a diferenciação, tá? Entre crime material e crime formal. O que é o crime material? Ele exige um resultado naturalístico. E o que é crime formal? São crimes de mera conduta. Bastou o cara praticar, ele responde. Tá? Então, os crimes materiais, ele exige um resultado naturalístico. Então, não adianta você somente não pagar a conta. Não adianta somente você ocultar informação física. Ou até mesmo falsear documentos. Olha só. Não estou dizendo que você não responde pelo crime de falsidade ideológica. Mas responder criminalmente na esfera tributária, não. Nunca. Never. Mas você responde pelo crime do Código Penal. Pelo Decreto-Lei 2848 de 1940. Mas contra a ordem tributária, não. Mesmo que seja uma duplicata. Aliás, tem até um tipo lá no Código Penal sobre fabricação, utilização de duplicata falsa. Né? Chamada de duplicata elástica. Bom, então, se é um crime formal, eu não preciso do resultado naturalístico. São crimes que basta a mera conduta. É o artigo 2º. Tá. Desse artigo 2º, aqui tem um monte. Ó, fazer declaração falsa. Então, o mero fato de você fazer uma declaração falsa já responde para o crime. Mesmo você não tendo um resultado da supressão ou da mitigação do tributo. Aí eu tenho aqui um que eu achei engraçado. Eu não concordo com ele. Porque eu não inciso. Por quê? Eu acho que ele analisou muito sem ter domínio tributário. O inciso 4 diz o seguinte: deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcela de impostos liberados pelo órgão ou entidade de desenvolvimento. Bom, esse aqui, pessoal, é um crime polêmico no direito tributário. Direito penal tributário. Por quê? Porque se você parar a pensar, se eu tenho uma empresa, uma ONG, ou uma entidade filantrópica, ou uma empresa de capital aberto, uma anônima, que busca lucro, mas que tem um incentivo fiscal e não aplica esse incentivo fiscal, ele responde pelo crime do artigo 2º, parágrafo 4 da lei. Então ele responde. É 8.000... eu estou cansado já. 8.137,90, ele já responde. Naturalmente ele responde. Mas olha só o raciocínio do cara, que eu não concordo. Suponha, o que é o dolo eventual? O dolo eventual é o seguinte: você pratica aquela conduta, mas você visualiza um resultado naturalístico dessa conduta. Um resultado. Você no espectro, você visualiza. Que esse resultado pode ser bom ou ruim. Você consegue visualizar esse resultado. Não é preto e doloso, não. Que tem uma esfera dolosa e culposa simultaneamente. Não é isso, não. O dolo eventual, o camarada, ele pratica o dolo, que é um comportamento omissivo, mas manifestado pela vontade. Que aí vem a teoria da vontade e ele expressa de forma categórica. Mas ele visualiza um resultado lícito ou ilícito. Então, isso é dolo eventual. Então, o cara pratica conduta, mas ele prevê o resultado e assume os riscos e as consequências desse resultado. Bom,
Vamos supor que o camarada deixou de gerar uma nota fiscal, olha, deixou de se beneficiar por um incentivo fiscal e, tipo, rapaz, seja eu me beneficiando ou não me beneficiando, eu não vou colocar esse incentivo na minha empresa. Pô, não tem raciocínio isso. Eu não vejo. Eu, como advogado de 15 anos de carreira, eu não vejo uma empresa se enquadrar nesse raciocínio. Aliás, eu já procurei demais um caso como esse na internet e não encontrei. Eu encontrei vários casos do artigo 1º. Vários. Mas do artigo 2º não tem. Porque quando a empresa ela já se tem um benefício, ela já se está com benefício, o erro material de não se beneficiar é um erro administrativo dela, que é passível, no caso pontual, de um direito tributário penal, dela ser multada, mas não criminalizada. Como é que eu vou me criminalizar por não ter me beneficiado de um incentivo fiscal que reduz minha carga tributária? E outra, o incentivo fiscal ele tem que ter redução da carga tributária. Então, como é que eu vou ter um incentivo fiscal sem me valer de incentivo fiscal? Não existe isso. Porque o incentivo fiscal ele reduz a carga tributária e, simultaneamente, o quê? Vai ter o exercício do benefício. Eu não posso ter o benefício sem ter redução. Não existe isso. A não ser que eu vou imaginar uma situação de que eu tenho um benefício fiscal sem incentivo. Não existe isso, gente. Não tá para nascer essa empresa no Brasil. Pelo menos aqui. Então, só nisso, tanto que o exemplo que ele citou é esse do segundo 4. O restante eu concordo plenamente com ele. O inciso 1 é um caso, por exemplo. Ele omite informações, e aí o que acontece? Quando omite informações, ele sabe, rapaz, olha, ou eu caio ou não caio na malha fina, mas eu vou arriscar. Então isso é dólar eventual. Entendeu? Rapaz, eu não vou pagar isso aqui não. Mas se eu cair ou não... Então, se o comportamento demonstrar esse ânimo, aí é crime. Beleza, pessoal? Meio-dia certinho. Meu querido, eu não quero ter um tempozinho ainda de desfrutar de um filme. Tranquilo com vocês aí. Eu acho que ela foi densa. Foi bem legal. Foi bom. Boa. Entendeu? Não, professor, vamos. Eu vou só finalizar aqui a gravação, senão fica muito grande.